Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 2 de março de 2025, é domingo e todos os domingos eles são regidos pelo Sol. Então, dentre os dias da semana, cada um dos dias é regido por um dos 7 planetas tradicionais, um dos 7 astros tradicionais. Então, o domingo, até em outras línguas, realmente, por exemplo, em inglês, Sunday, dia do sol. Então, é muito óbvio, em espanhol também. Então, é bem interessante pensar como tem essa relação assim mais óbvia, mais clara. Mas a gente lembrar, então, que cada um desses dias a gente pode trazer essas honras ao astro que está regendo no dia. Então, muitas vezes pode ser nos conectando, então, com esse astro a partir do nosso mapa. Então, olhando a casa, onde a gente tem o Sol, né, no caso de hoje, olhando a casa, olhando o signo e buscar essa conexão, buscar essa iluminação, buscar essa visão. Então, o Sol ele é um representante de luz, ele doa calor, ele doa essa energia pra gente, vai falar sobre a nossa vitalidade. Então, muitas vezes, pra gente se conectar com essa nossa capacidade criativa é olhar a casa onde a gente tem o Sol, o signo onde a gente tem o Sol, que pode ser esse ponto assim de reconexão com nós mesmas, dessa renovação da nossa força interior, tá? Então também fala sobre clareza, vai falar sobre consciência, vai falar sobre autoridade, sobre nós mesmas. Então, quanto é interessante a gente se aprofundar no nosso Sol, que muitas vezes a gente só conhece através do signo solar, mas a gente pode olhar a casa, a gente pode olhar os aspectos que faz para trazer mais entendimento, para buscar mais informações e aí entender mais o que nos vitaliza. O Sol, o Ascendente, o Marte, eles são pontos de vitalidade, de força no nosso mapa, então pode ser interessante saber. E pensando então no Sol, o Sol ele tem o seu júbilo na casa 9, que é a casa onde ele fica mais alegre. Então, se você tem o Sol de casa 9, é o lugar aí onde ele fica mais feliz, ele está muito bem aspectado. Porque a casa 9 ela vai falar dessa conexão com algo maior, também fala de oráculos. Então o Sol ele simboliza a visão, ele simboliza um dos olhos. E ali é uma casa que vai falar sobre conhecimento, sobre espiritualidade. Então o Sol sendo essa fonte de vida se conecta com isso que energiza, com isso que fomenta o nosso espiritual. Então a casa 9 ela vai falar sobre esses estudos, sobre filosofias de vida, nossas crenças, nossa noção de verdade, fala até sobre peregrinações. Ontem até eu lancei mais um vídeo sobre a série de profecção, que eu tô fazendo uma série sobre a profecção nas 12 casas no YouTube. Então ontem eu postei a da casa 9, então é só você buscar pela sua idade, que daí você sabe qual casa está profectada. E daí você pode buscar o signo, pode buscar o planeta ou os planetas regentes. Então é uma técnica bem interessante para você entender mais sobre o seu ano, tá? É uma técnica que vai de um ano para o outro, tá? Então, deixa eu ver o que mais eu anotei pra gente falar sobre o céu do dia. Então, a gente tá nessa alunação pisciana que tá começando ainda, que se deu do encontro da Lua com o Sol. Então, a Lua, ela segue no signo de Áries. Uma coisa que eu tava pensando aqui, deixa eu ver aqui que eu anotei. Meia-noite e 26, a Lua ela fez uma conjunção com a Vênus em Áries. Então, a Lua tá em Áries, encontrou a Vênus que acabou de retrogradar no signo de Áries também. Então, o que pode ter acontecido nesse momento ali de madrugada? Então, a Lua falando sobre o nosso corpo, as nossas emoções. A Vênus, então, nesse movimento de começar a olhar para trás, começar a resgatar algo que perdeu. Às vezes é um momento da gente pensar sobre relações do passado, sobre os nossos valores, sobre os nossos desejos. Então, às vezes, e se eu retomasse aquela prática artística? Se eu retomasse aquele hobby? Ou se eu, tem aquilo que eu sempre quis fazer uma aula de dança, sempre quis fazer uma aula de tal coisa. Então, às vezes, pode ser esse relembrar de algo, tá? Principalmente nessa questão artística, criativa. Vênus também pode falar de questões estéticas. Então, você também pode ter retomado algo nesse sentido. Lembrando que eu já falei que, acho que ontem, né, que a Vênus e o signo de Áries podem estar em casas muito tratando de outros assuntos no seu mapa. Então, às vezes é a amizade que retorna, às vezes pode ser alguma questão familiar. Para cada pessoa, então, tem uma área da vida diferente, que tem tanto o signo de Áries quanto os temas que a Vênus rege, tá?
Então, para cada pessoa vai ser muito específico, é legal você olhar ali. Eu também tenho a leitura tanto de tarô quanto de astrologia para quem quiser aprofundar, tá? Tem mais ali nos atendimentos. Mas então, o que a gente pode pensar desse encontro? Pode trazer essas questões ali que eu já comentei, de forma geral, de estética, valores, mas Ares está nesse signo que representa muito independência, autonomia, então essa conexão também com a nossa força, sabe? Então essa conexão com a nossa coragem, a nossa autoconfiança. Então podem ter sido assuntos também que vieram nesse momento, essa confiança ali para sentir, essa confiança para desejar. Então podem ter questões nesse sentido. Lembrando que eu acho que até ontem alguém comentou falando sobre, acho que uma certa impaciência, né? A Lua em Áries, então é esse primeiro signo. Então no sentido negativo às vezes traz essa falta de paciência, às vezes traz essa impulsividade. Apesar dela estar nova ainda, ela não está em toda a sua força, não tem toda essa energia, por exemplo, de uma lua crescente, mas às vezes traz essa pressa, essa urgência, essa impaciência, sim, tá? Então, às vezes, até vem até dor de cabeça, porque Áries rege a cabeça, então a gente fica um pouco irritada, assim, com a falta de rapidez das outras pessoas, tá? Mas lembrando que a lua nova é um momento muito legal para intencionar, para refletir. Então, às vezes, ter esses momentos de introspecção, de meditação, para perceber o que você precisa fazer, principalmente nessas questões arianas que vão dizer respeito à nossa ação, à nossa coragem na vida. Então, aonde você está precisando dessa atitude? Aonde você está precisando dessa energia de iniciativa? Ou às vezes também perceber quando a gente está bloqueando essa energia, às vezes a gente não sente, então perceber às vezes onde tem uma certa raiva reprimida. Eu até vi um tweet hoje que falava, como que era? Que a sua raiva, ela é uma prova que você merece mais. Então, até pensando nessa lua conjunção com Vênus, então às vezes você sente uma raiva ali nessa questão dos seus desejos, dos seus relacionamentos. Então, às vezes, ver como a raiva, ela pode ser esse sinal, essa mensagem de que você quer algo mais, de que você precisa ser mais respeitada, de que você precisa fazer algo, de que você precisa ter uma iniciativa, né? Muitas vezes Áries também no sentido negativo pode vir nessa energia às vezes de competição ou de ficar se comparando, sabe? Então percebe onde tem essa energia e pensa que você pode fazer uma alquimia ali, você pode mudar, tem essa potência ali de transformação. O fogo, ele transforma, ele queima, ele destrói, mas ele cria também. Então, Áries é um signo de fogo, tá? Ele é um signo cardinal, então fala de início. Então, eu estava até pensando na associação com quem gosta de tarô no Ar de Paus, que seria essa potência de energia, que às vezes é só uma faísca, às vezes é só um fogo que já se apaga. Até pensando no Vênus em Áries também, que às vezes tá muito relacionado com esses amor, como que fala? Falha de fogo, né? Então, às vezes muito rápido, mas às vezes pode desenvolver algo. Então, às vezes é uma coisa que vem rápido, vai rápido, mas se você pega e fala, não, isso tá sempre vindo mesmo, eu tenho que fazer algo sobre isso. Por isso que ela até sempre fala para vocês fazerem um diário lunar, uma mandala lunar, para ir percebendo, nossa, na lua em Áries sempre vem o mesmo pensamento, sempre vem o mesmo sentimento. Então, isso precisa ser olhado, tá? Tem um padrão ali que às vezes pode ser aprimorado, aperfeiçoado, tá? Então é isso, é um bom momento para intencionar, para essa conexão com os nossos valores, às vezes fazer uma carta de valores pensando o que você quer para você, o que você quer para os seus relacionamentos, o que você valoriza, o que é indispensável, o que é inegociável para você. Eu acho que ontem eu até trouxe dentro das perguntas, as questões que eu coloquei no feed, deixa eu até lembrar como que eu escrevi, mas se você consegue sustentar assim os seus desejos dentro da relação, se você sente que você tem essa autoestima, essa autoconfiança para dizer não dentro das relações e também para dizer sim, para dizer o que você quer, sabe? Então, Vênus em Áries eu acho que é um dos ensinamentos nessa retrogradação, é a gente conseguir se posicionar, ter essa força, ter essa coragem, tá? Para bancar os nossos desejos mesmo. Então, para quem estava acordado, esse momento aqui da meia-noite 26 até 2h55, que a Lua fez um sextil com Júpiter em Gêmeos, pode ter sido um momento muito agradável. Na astrologia tradicional, Vênus é a pequena benéfica, Júpiter é o grande benéfico, então a Lua estava ali entre os benéficos, estava ali
curtindo, festando, se entusiasmando. Então, para quem estava acordada, deve ter sido um momento bem legal, assim, de trocas. Mesmo que a Vênus em Áries esteja retrogradando, eu vejo que pode ter sido um momento bem agradável mesmo. Então, 2h55, a Lua ela fez um sextil com Júpiter em Gêmeos. Lembrando que Júpiter fica 1 ano em cada signo, na metade do ano ele vai para Câncer. E Júpiter, então, ele vai falar muito sobre como a gente está buscando essa expansão. Gêmeos vai falar muito dessas questões mentais, vai falar muito dessas questões, assim, que envolve estudos, aprendizados, comunicação. Eu sempre trago também para vocês desse Júpiter em Gêmeos como está muito ligado com as questões do nosso ar, né? Gêmeos é um signo de ar, então de respiração também. Então esse aspecto pode ter trazido um entusiasmo, uma vontade de trocar, de se comunicar, de aprender. Então às vezes até se você acordou nessa hora, deu uma vontade de falar, de comunicar, às vezes veio alguma ideia, veio algum insight, sabe? Pode ter trazido algum entusiasmo assim, tá? Bom para entender assim que conhecimentos que você precisa se nutrir, se aprofundar também. Também pode ser esse aspecto, pode ter trazido também essa coragem assim para se expressar. Lunares, né? Ela tende a trazer essa coragem, mas fazendo um aspecto com Júpiter que está em Gêmeos, que fala sobre comunicação, essa coragem mesmo para comunicar o que você quer no mundo, para perceber se você tem colocado os seus interesses, os seus aprendizados no mundo, tá? Deixa eu ver o que mais aqui que eu coloquei. Então, Júpiter, ele também vai falar muito sobre a nossa fé, as nossas crenças, a nossa verdade. Quando ele tá em Gêmeos, ele pode ficar um pouco racional, porque Gêmeos é um signo mental. Aí, hoje eu tava vendo um curso da Casa do Saber, que fala, acho que o título é Ansiedade sob Controle. E tava dando algumas dicas, acho que são 2 neurocientistas, são 3 pessoas, tava dando algumas dicas de como a gente lidar com ansiedade. Então, a primeira prática, acho que são umas 6 práticas, assim, mas a prática da gratidão, então no sentido que eu acho que tem muito a ver com Júpiter, no sentido, assim, no final do dia você escrever coisas pelas quais você é grata, coisas simples, porque a nossa mente, ela tem tendência a gravar coisas negativas. Então, quanto é importante a gente celebrar as coisas que a gente conseguiu fazer, sabe? Por mais pequenas que sejam, então, para trazer esse foco também. Então, eu já trouxe também essa percepção para vocês, que eu vejo muito esse trânsito de Júpiter em Gêmeos sendo conectado com a neurociência, com essas questões de aprender melhor, aprender a se comunicar. Então, eu assisti e eu anotei algumas dicas para vocês. Então, essa prática da gratidão. Outra prática que também é para trazer presença, essa eu achei muito legal, para conectar o seu corpo com a sua mente. Então, até pensando que a Lua fazendo sextil com Júpiter, pode trazer essa conexão com o corpo e essa expansão mental, né? Fazer essa ligação. Então, como que é essa prática de conectar o corpo com a mente? Chama 5, 4, 3, 2, 1. Então, primeiro, você nomeia 5 coisas. Então, você vê 5 coisas que você está vendo, você nomeia. Depois, você percebe 4 sons. Então, vai aliar todas as sensações físicas, né? Todos os sentidos. 4 sons, depois 3 texturas que você pode se conectar, 2 cheiros e 1 gosto. Então, isso traz muito essa conexão com o nosso corpo e mente, com o presente. Então, achei essa técnica muito legal. Também, eles citaram a técnica da respiração 4-7-8, que é você respirar 4, inspira 4, segura por 7 segundos e expira por 8 segundos. Essa também é uma prática que consegue trazer essa conexão, também esse momento de pausa, então é bem legal. Então, algumas ideias ali porque Júpiter está sempre aspectando a Lua, então acredito que quanto mais práticas assim de respiração, de conectar a nossa respiração, o nosso corpo, fazer essa conexão corpo-mente, é mais favorável, porque Júpiter às vezes traz um excesso de pensamento, ele dispersa muito, porque ele está nesse signo mutável, que às vezes vem várias ideias. Então, e até a gente tem esse hábito muitas vezes de ficar nas redes sociais pulando de coisa em coisa, então a nossa mente fica mais agitada ainda. Então eu vejo que essas práticas elas podem ajudar a dar uma aterrada, tá? Até pensando no próximo, vai ter um aspecto do Sol fazendo quadratura com Júpiter, que isso também pode ser interessante. Outras coisas que eu tava pensando Gêmeos, então Júpiter tá em Gêmeos, é regido por Mercúrio, e tem 2 ervas relacionadas a Mercúrio, que também pode ser legal para fazer chá. Eu sempre faço chá,
que é de valeriana e de funcho, que também traz essa questão do cuidado mental, né? Também ajuda na digestão. Então, Mercúrio rege tanto o signo de Gêmeos, que é mental, quanto de Virgem, que tem essa capacidade de digestão. Então, às vezes, quanto também nossos processos de digestão, eles também estão associados à nossa digestão mental. Enfim, algumas ideias para vocês conectarem, para vocês pensarem se esse aspecto ele veio forte assim para vocês, tá? E o próximo aspecto, então esses aspectos eles foram todos de madrugada. Agora o próximo aspecto que a Lua vai fazer, então, é com Marte em Câncer, 10h52. E é um aspecto de quadratura. Os aspectos de quadratura, eles trazem um desconforto, uma tensão. Normalmente é um conflito interno. Às vezes é um conflito que a gente projeta no mundo externo, mas muitas vezes é interno. E a Lua, então, ela fala das nossas emoções. A Lua tá em Áries, tá com pressa, quer fazer as coisas pra ontem, tá toda ali cheia de energia. E o Marte tá em Câncer, que é esse signo das águas. Então, muitas vezes tá buscando se defender, tá buscando se proteger. Não quer agir assim, ir direto ao ponto. Ele quer sentir que o terreno tá seguro, que tá protegido. Então, tem essa tensão entre essa vontade de reação emocional, muitas vezes, que a Lua em Áries traz, né? Sentiu, já quer fazer algo sobre, já quer expressar, já vem esse fogo pro corpo. E Marte em Câncer, que acaba jogando uma água nesse fogo, né? Marte é um planeta quente, ele vai falar sobre fogo. Então, ele tá nesse signo de água, então ameniza, então muitas vezes Marte em Câncer pode falar sobre essa passiva agressividade, sabe? Então, às vezes, nesse aspecto ali, 10h52, pode ser importante para você que tá conversando com alguém, às vezes sente esse impulso, assim, de reagir, de brigar, perceber, às vezes, se não é algo em relação a um passado, se é alguma mágoa, se é alguma dor que tá fazendo... É superdimensional o que tá acontecendo no agora, sabe? As suas emoções. Então, ter essa percepção. O que mais que eu escrevi aqui? Então, às vezes, se você sentir essa agressividade, se você sentir essa raiva, buscar essas formas, até que eu citei antes, para lidar com essa ansiedade, formas para canalizar essa energia emocional, para liberar essa energia emocional, que normalmente a gente vai para exercício físico, mas se você tiver outras práticas, pode ser interessante também, sabe, para liberar essa energia. Às vezes, ir para o meio da natureza, né, deitar, descarregar, conectar os pés com a terra também, quando tem muitos signos de água, fogo ou ar no céu, e é importante isso, tá? Então, o que mais esse aspecto pode trazer? Essa tensão entre cuidar de si e agir, sabe? Então, tem um movimento assim, quero fazer coisas, quero iniciar, tô animada, mas parece que tem algumas coisas ainda que precisam ser processadas, cuidadas, às vezes tem algum trauma, algum medo, alguma insegurança, tá? O que mais? Então, pode vir através de irritabilidade, essa necessidade de se defender. Câncer vai falar muito sobre lidar com a nossa vulnerabilidade, tá? Às vezes vem conflitos familiares, Câncer está muito relacionado com a família. Às vezes vem em forma de autossabotagem também, então perceber se você não está guardando emoções, se você não está reprimindo. Eu vejo que o Marte em Câncer, ele pode pegar muito essa força mesmo. Eu tenho Marte em Câncer, né? Então eu sinto que eu pego muito essa força mesmo nas minhas emoções. Então é um agir que muitas vezes é muito emocional, é muito intuitivo. Às vezes age muito mais para defender os outros, para defender às vezes alguém da família, para defender às vezes alguma coisa que acredita, do que para si mesmo. Então, por muito tempo eu sempre pensava assim, se eu fizer isso, eu vejo que outras pessoas vão se inspirar. Se eu fizer isso, se eu tiver coragem de fazer isso, eu vou inspirar minha mãe, a minha irmã, sabe? As mulheres da minha família. Então, eu sempre pensei muito assim para motivar o meu Marte em Câncer, porque muitas vezes por si tem essa dificuldade de agir, porque Câncer ele quer muito cuidar dos outros. Então, ele não quer lutar normalmente. Isso vai depender de todo o mapa, todos os aspectos que faz, mas de maneira geral, o signo de Câncer ele não quer lutar, ele quer cuidar, né? Ele quer nutrir, tá? E aí eu até estava lembrando de um poema da Rupi Kaur, que ela tem Marte em Câncer também. E ela tem a Lua em Capricórnio. Então ela tem essa oposição, Marte em Câncer, Lua em Capricórnio.
Então, Marte representando muito a nossa força de agir, de luta, a Lua as nossas emoções, os nossos sentimentos. E ela tem nesse signo de Capricórnio, que é esse signo da cabra das montanhas. E eu lembrei de um poema dela, que ela fala exatamente assim: me levanto sobre o sacrifício de um milhão de mulheres que vieram antes e penso, o que é que eu faço para tornar essa montanha mais alta, para que as mulheres que vieram depois de mim possam ver além. Então acho que traz muito essa energia que eu falei pra vocês, que é de ir pra luta pensando, se eu tiver coragem de fazer isso, eu vou inspirar outras mulheres. Eu vou abrir caminhos, sabe? Então, eu senti esse aspecto, assim, muito a ver com... É o Marte dela, né? Mas traz muito isso em palavras. Enfim, às vezes, se vocês estão sentindo essa falta de atitude durante esse Marte em Câncer, às vezes é pensar nisso, sabe? Pensar assim, quanto eu posso abrir caminhos para outras mulheres, o quanto eu posso nutrir a partir da minha ação, o quanto eu posso inspirar a partir da minha ação, porque por muito tempo, assim, eu não conseguia agir por mim mesma. Eu tinha que muito ter esse gatilho, assim, no outro, sabe? Pensar no outro, pensar em outras questões. Enfim, voltando aqui, o próximo aspecto do dia. Inclusive, a Rupi Kaur, ela tem um livro que se chama, acho que é Cura pelas Palavras, que é muito legal, assim, que traz vários exercícios de escrita. Então, até pensando que eu tô sempre falando para vocês fazerem essa escrita intuitiva, então é muito legal. E ela até traz alguns poemas dela no sentido, assim, de você fazer a continuação, sabe? Então, tipo, ela dá esse gatilho, ela dá a primeira frase, você escrever. Então, é um livro bem legal, assim, pra conseguir expressar, pra conseguir colocar em palavras. Porque quando a gente não consegue, muitas vezes, nomear o nosso sentimento, de escrever os nossos sentimentos, muitas vezes vai pro corpo. Muitas vezes a gente somatiza. Então, quanto é importante ter... Nem que a gente, muitas vezes, não consiga se expressar para outras pessoas diretamente, mas pra gente, a gente se entender, sabe? Então, todos os dias... essa escrita sobre as suas emoções, sobre como você está se sentindo, sobre o que você está pensando, sobre como está a sua energia. É um processo de autoconhecimento muito legal e também é uma forma de liberação emocional, tá? Então fica a indicação para vocês. Então 15 e 19, o Sol em Peixes vai fazer uma quadratura com Júpiter em Gêmeos. Então o Sol está em Peixes ali, focando nessas nossas águas, nessa capacidade que a gente tem de empatia, de sonhar, de imaginar, nossa compaixão também, essa conexão com o todo a partir do nosso mundo interno. E Júpiter já tá em Gêmeos, ele fez esse aspecto com a Lua, que eu mencionei antes, agora vai enxergar o Sol, só que é por uma quadratura. Então antes ele enxergou a Lua por um sextil, que é um aspecto favorável, que flui, de simpatia, e agora é uma tensão, uma quadratura, assim como o aspecto da Lua com Marte. O que isso pode querer dizer? Peixes é regido por Júpiter, então até suaviza essa questão da quadratura, que muitas vezes é esse conflito interno. Mas muitas vezes o Sol em Peixes, ele está focando, então, nas águas internas, nas emoções, nessas experiências internas, tá? Então o Sol fala muito de foco, de consciência. E Júpiter, que é essa vontade de expansão, de crescimento, de desenvolvimento, tá em Gêmeos, que é esse signo mental. Então pode ter uma parte nossa que eu quero viver experiências emocionais, eu quero viver aqui no meu mundo interno, e Júpiter em Gêmeos tá tipo, eu quero aprender, eu quero entender, eu quero, sabe, me comunicar, eu quero falar, eu quero expressar. Então, assim, quem que vai ganhar essa disputa, né? Muitas vezes, quando tem quadratura é um aspecto de Marte, então muitas vezes a gente agindo com base nesses dois posicionamentos. Então, às vezes, unindo essa intuição pisciana com essa vontade de expansão mental de Júpiter, né, geminiana, tá? Mas às vezes também o que acontece? Porque Peixes e Gêmeos são signos mutáveis. Às vezes fica só um caos, só uma confusão. Então, muitos sonhos, muitas ideias, daí às vezes você não consegue linkar tudo, daí gera confusão, gera dispersão, gera caos. Pode acontecer isso também, que daí às vezes a gente fica só perdida, sabe? Igual quando a gente fica mexendo muito tempo assim no celular, sabe? Às vezes não tá fazendo nada com nada. Pode ter uma possibilidade também ali, sabe? Se perdendo e às vezes exagerando assim
nessa idealização, talvez, nessa ilusão, nesses sonhos, porque falta materialidade. Falta, né? Porque peixes é um signo de água, gêmeos é um signo mental, então não traz pra concretude, não traz pra manifestação, sabe? O que mais que eu escrevi aqui? Então, fazer essa conexão do seu mundo interno emocional com a sua vontade de comunicação, com a sua vontade de expressão nesse mundo externo pode ser importante. Também cuidar com essa dificuldade de foco, de confusão. Eu penso que Peixes, Sol em Peixes está sendo regido por Júpiter em Gêmeos. Júpiter em Gêmeos está sendo regido por Mercúrio em Peixes. Então, às vezes, a gente buscar formas mercuriais de lidar com isso. Mentais, de organização. Eu acho que a gente, eu tenho um sonho, eu tenho uma vontade de expressão. É criar um planejamento, é criar uma organização para lidar, sabe? Até pensando que amanhã, hoje é o último dia do Mercúrio em Peixes. Amanhã, 6h04, o Mercúrio já vai ingressar em Áries. Então a nossa mente já pode ficar muito assim, assertiva, diretiva, vai, pensa, faz. Então já pode trazer esse ânimo. Então agora pode ser um momento legal para captar todas essas ideias, esses insights, já que Mercúrio em Peixes traz muito essa conexão com aquilo que muitas vezes é difícil de expressar, de comunicar, mas traz esses sonhos, traz essa capacidade de fantasia, de visualização, de simbolismos. Então agora pode ser esse momento legal para isso. E Mercúrio vai retrogradar, tá? Mas não vai ser agora, calma. Amanhã, então, 6h04, o Mercúrio vai ingressar em Áries, então eu vejo que traz mais direção, assim, para os nossos pensamentos, para as nossas ideias. Amanhã também, 7h37, a Lua já vai sair de Áries e ingressar em Touro, então eu vejo que já traz mais materialidade. Porque é isso, a Lua ela sempre vai seguir esse ritmo de primeiro Áries, primeiro é o fogo, primeiro é a energia, primeiro é esse impulso, e depois Touro vem para estabilizar, para incorporar, para dar forma, para dar substância, sabe? Para trazer para a terra, para a matéria mesmo, sabe? Então, toda vez a Lua vai ser assim. Primeiro vem o fogo, primeiro vem esse desejo, primeiro vem esse impulso, e depois a gente vai, ao longo de todos os signos, a gente vai estruturando esse caminho, né? Então, acho que é isso. Deixa eu ver se eu escrevi algo mais sobre o céu do dia. Acho que é isso só de aspecto de... eu tava pensando até sobre o regente do dia, que comecei a pensar sobre o Sol, que muitas vezes está relacionado com Hélios, está relacionado com Apolo. Eu tava pensando assim, em referências de deuses solares também, pra gente pensar e se conectar, porque eu sempre dou essa puxada pro feminino, pra gente ter essas representações femininas, porque muitas vezes a gente pode ver todos esses mitos como sendo, né, tanto masculinos quanto femininos, mas o quanto é interessante ter figuras femininas mesmo pra gente se conectar. Então me veio Amaterasu, mas também eu tava pensando na história de Cassandra. Não sei se vocês já ouviram falar desse mito. Inclusive, eu li esse livro, acho que faz uns 2 anos, um livro que fala sobre... é de psicologia junguiana. Eu até anotei aqui, cadê? É de psicologia junguiana, se chama O Complexo de Cassandra, Histeria, Descrédito e o Resgate da Intuição Feminina no Mundo Moderno. É muito legal, faz parte daquela coleção sobre mitos femininos, assim, com análise junguiana, tá? Desses simbolismos, assim. Então, como que é esse mito de Cassandra? Eu até anotei aqui para não me perder, para não perder nenhuma informação, mas ela tinha o dom da profecia. Cassandra tinha o dom da profecia e Apolo, ele é conhecido como deus da profecia. O que aconteceu é que Apolo tentou seduzir Cassandra e ela negou, ela rejeitou, deu um fora nele. E aí o que ele fez? Ele amaldiçoou ela, profetizou assim que ninguém ia acreditar nela. Então, assim, por mais que ela profetizasse, que ela falasse as coisas que iriam acontecer, ninguém ia acreditar. Então, esse seria o complexo de Cassandra. E como a gente pode lidar muito com isso na sociedade, de como a nossa intuição muitas vezes é desacreditada. E até eu estava lendo um livro, que agora eu esqueci o nome da autora, que eu acho que também tem muito a ver com isso, que são vários contos que a mulher, ela sempre está sacando que tem algo errado, tem algo mal assombrado ali, só que ninguém acredita.
Então, esse complexo, esse mito, é muito interessante pra gente pensar nisso e pensar nesses reflexos de como muitas vezes a gente nem fala também, porque tem medo de ser desacreditada. Então, essa história faz muito esse resgate, sabe? E então, pensando que o sol tem essa qualidade. E outra coisa, eu tava lembrando que naquela série Caos, com K, da Netflix, tem a Cassandra. Então, ela tá por ali fazendo previsões também. Então, é uma série que eu gosto muito, eu sempre indico, porque ela traz esses mitos pra contemporaneidade e tem a Cassandra na história, né? Não sei se tem outros filmes ou séries que abordam ela, mas essa série é bem legal porque traz ela. E esse livro é muito legal, então eu indico vocês lerem. Ah, e tem até um trecho que eu vou ler. Deixa eu ver se é esse trecho mesmo aqui que eu achei, de quando eu li. Mas que critica muito essa questão do deus Apolo como sendo o deus Sol. E muitas vezes o Sol, ele não vai ali para o submundo, ele não tem esse vislumbre ali desses locais mais ocultos. Então esse trecho ele fala assim: conhece-te a ti mesmo, a máxima do oráculo délfico é um dos slogans de Apolo. Embora se esforce, ele é incapaz de chegar ao conhecimento de si mesmo. As tênues regiões para onde ele e seus discípulos se retiram, temendo ser tocados, são frias. Eles necessitam de pequenos artifícios manhosos que impeçam eles que morram de frio. Um desses recursos é fazer das mulheres uma fonte de poder. Em resumo, moldá-las a seus padrões de vida e de pensamento. Em termos mais simples, explorá-las. Então ela faz toda essa crítica a Apolo, até por conta dessa situação com a Cassandra. Então é bem interessante de também pensar que o deus Apolo, ele é conhecido como esse que ilumina tudo, mas tem partes ali que ele não ilumina. Por exemplo, isso dele... Todos os deuses são assim, né? Se você for estudar a mitologia, ele tentando seduzir, né? Ela, se aproveitar, enfim, sempre traz essas questões. Então esse é um livro bem legal pra gente pensar, principalmente nessa questão de intuição também, de como muitas vezes a gente não se sente ouvida e por isso se cala, e por isso não fala, e por isso não expressa, tá? Deixa eu ver, acho que é isso que eu escrevi sobre essas reflexões que me vieram no dia de hoje. Ah, e agora eu tava pensando que eu quero começar a tirar oráculos pra vocês todos os dias, porque tem muitos oráculos aqui que estão meio parados, e eu quero começar a tirar pra trazer uma inspiração pro dia de vocês. E esse aqui, que eu selecionei hoje, esse aqui é o oráculo Las Bundas, da Elisa Riemer. Ela tem vários oráculos, ela tem o tarô nos outras, tem o baralho cigano, eu acho que ela lançou um outro tarô agora, enfim, ela tem vários. Então, é tudo desenhado por ela, são mulheres. E esse aqui foi escrito também pela Mariana Candeias, então ela que escreveu os textinhos. E esse aqui são só luas, então luas relacionadas com o mito de mulheres, né? Então é bem legal pra gente se conectar com esses mitos. Então eu vou tirar um conselho aqui pra vocês. Eu também tenho outros oráculos que eu quero trazer, que às vezes eu só deixo ali e acabo não usando. Então saiu aqui o Lamento. Deixa eu achar aqui. Calisto, Lamento. Calisto é uma lua de Júpiter cheia de crateras. O mito conta a história de uma princesa que vivia com Ártemis e suas ninfas. Sua beleza e devoção chamaram a atenção de Zeus, e esse se tornou seu martírio. Zeus se transformou na própria deusa Ártemis para seduzir Calisto, que caiu na armadilha. Grávida, Calisto despertou a fúria de Hera, esposa de Zeus, que a transformou em uma ursa, assim que seu filho, Arcas, nasceu. A história fica ainda mais trágica, até que ela e o filho tornaram-se constelações, Ursa Maior e Ursa Menor. A mulher de Calisto chora pelos poros. Suas águas, leite e lágrimas se esvaem pelos seios, pois não há mais onde, nem com quem compartilhar seu afeto. Ela olha para a lua minguante para digerir o que findou, viver o luto. Tem horas que precisamos dar espaço para o lamento. Essa carta nos lembra que tristezas fazem parte da vida, e é importante reconhecermos e permitirmos sua passagem. Fique um pouco com o seu lamento, mas não exagere. O lamento é um momento, um ritual, uma canção. Reconheça, agradeça o que pode aprender com ele e se prepare para seguir em frente. Então esse é o conselho, gente, para ter esse momento ali para se lamentar também, que é importante. Depois eu vou postar a foto, não, a foto não, né?
a arte da carta pra vocês. Então é da Elisa, se chama Las Lunas. Deixa eu até ver quantas cartas são. Todas baseadas em mitos e nas luas. 34 cartas nesse oráculo. Então cada dia eu vou tentar trazer um oráculo pra vocês, ou até tarô mesmo, pra trazer algum conselho, alguma afirmação assim pro dia. Então é isso. Só mais alguns recados. O meu livro, pra quem não sabe, eu tenho o meu último livro. Será que ele tá aqui pra mostrar pra vocês? Não tá. Pra Deus em Mim, ele tem 500 páginas. É um livro de oráculo poesia. Ele tem todos os meus livros impressos reunidos. E eu deixei ele com frete grátis. Então ele tá ali o link tá ali nos stories. E as leituras estão abertas, tá, gente? Se vocês quiserem fazer tanto leitura de tarô quanto de astrologia. E eu sempre deixo as lives aqui diárias, tanto gravadas no Spotify quanto no YouTube, se vocês quiserem ver de novo, tá bom? Então é isso pro dia de hoje. Bom domingo e